Alô pessoal, meu nome é Helton Fidelis. Estou aqui para mostrar para vocês como fazer a instalação de um servidor de e-mail aí na sua rede local. Para o caso aí de você querer fazer alguns testes, você que trabalha com desenvolvimento aí também, tem um servidor de e-mail local aí, porque às vezes você não tem internet e você precisa de um servidor de e-mail, né? Ou para outras aplicações aí na empresa que você trabalha, se você trabalha no setor de TI aí de alguma empresa, você poder fazer aí, ou até na sua residência mesmo. Então vamos lá, eu vou mostrar para vocês aqui o meu diagrama aqui de rede, do que eu preciso implantar essa solução aqui, né? Então eu tenho aqui um pequeno provedor, né? Basicamente duas antenas lá em cima, transmitindo um sinal wireless e alguns clientes pegando o sinal, né? E eu preciso criar um sistema de cadastro para esses clientes, onde eles vão precisar de ter uma conta de e-mail válida, só que eles precisam, essa conta de esse servidor de e-mail tem que estar online mesmo se a internet cair, que é para eu saber que a internet caiu, para o pessoal poder abrir um chamado, né? Isso daí é a minha lógica de negócio aqui, mas para vocês entenderem, eu preciso de um servidor de e-mail que funcione mesmo se não tiver internet, então eu preciso de um servidor de e-mail aqui na minha rede local, tudo bem? Beleza, então. Como eu não tenho uma máquina física específica para esse servidor de e-mail, então ele vai ser virtual. Eu vou instalar o servidor, o programa VirtualBox aqui nessa máquina, que é uma máquina de CFTV rodando no Windows XP. E aí eu vou instalar o VirtualBox nela e dentro do VirtualBox eu vou importar a VM que eu vou criar nesse meu notebook aqui que eu estou mexendo, né? Então vamos lá criar essa VM. Vou baixar aqui. Então, a primeira coisa que vocês vão precisar é baixar a imagem do Ubuntu, da versão do servidor. Então, você entra aqui no site oficial, tá? E baixa a versão. Já baixei, então não vou precisar baixar de novo, aí vocês baixam. A segunda coisa que vocês vão precisar é o VirtualBox, obviamente, né? Eu já tenho aqui algumas máquinas instaladas, né? Agrupei ali. E beleza, vamos criar aqui a máquina virtual que vai servir no nosso servidor de e-mail. Então vamos lá em novo, dar um nome aqui, servidor de e-mail. Vou falar que ele é Linux e vou dizer que ele é Ubuntu 64 bits, beleza? Próximo. Eu vou dar aqui, como eu tenho 4 GB, eu vou deixar disponível 2 GB de memória para esse servidor de e-mail, beleza? 2048 equivale a 2 GB em megabytes. Disco virtual agora, deixar padrão aqui, próximo. Vou deixar dinamicamente alocado para ser mais rápido, tá? Mas aí quando vocês for criar aí, vocês criam com tamanho fixo, só que demora um pouquinho mais para ele criar o HD, tá? Mas eu vou criar alocado aqui só porque senão vai ficar um pouquinho grande, né? Beleza, aí ele me pergunta aqui o tamanho do disco, eu vou dar 50 GB. Né? E aí vai de você, né? Se você tem aí 30 GB também, né? Mas se você tiver 50 GB, você deixa 50 aí disponível para essa máquina, que aí vai ser, beleza? E aí ele criou aqui, ó, dentro do nosso grupo de servidores aqui. Eu vou colocar aqui para iniciar. Não, primeiro eu vou colocar aqui nas configurações, eu vou mudar algumas coisas para melhorar o desempenho desse sistema aqui. Primeira coisa eu vou remover esse disquete aqui, que aí não vai usar disquete. No processador eu vou deixar 2 processadores. Aceleração não mexe nada, monitor também não. Armazenamento eu vou trocar aqui. E vou colocar para ele dar o boot direto pela imagem do Ubuntu. Eu já tenho ela aqui, ó, já baixei aqui. A versão 12.4.3, aí se você está baixando agora lá, já está uma versão diferente, mas é praticamente a mesma coisa, né? Só tem os pacotes mais atualizados, você não vai sofrer tanto na hora da atualização, depois não vai precisar atualizar tantas coisas. Mas beleza, aí o áudio eu vou desabilitar, não precisa de áudio. A rede eu vou deixar inat mesmo por enquanto, para não ter problema na hora de baixar os pacotes, beleza. Acho que por enquanto é só isso, vamos lá. Então ele criou o nosso servidor aqui, virtual, vamos iniciar ele agora. Então vou fazer, não gosto dessa janelinha aqui, vou desabilitar, então vamos lá. Português do Brasil, então vamos fazer a instalação padrão aqui do Ubuntu, tá? Se você já tem aí uma máquina rodando, você pode adiantar aí o vídeo e lá pro finalzinho já tem a parte da instalação do servidor de e-mail mesmo e configuração no cliente também, né? Então vou deixar a linguagem padrão, português,
tudo normal. Lembrando que você tem que estar aí já conectado na sua rede, tudo bonitinho, né? Se você não tiver conectado na sua rede, vai dar problema aí na hora de... Pode dar, vai dar não, né? Pode dar problema na hora de instalação. Então, deixa a sua rede bonitinha, já navegando, né? Para evitar problemas futuros na hora de que o servidor começar a baixar os pacotes aqui para atualização, tá bom? Aqui a instalação do Ubuntu, ela é bem simples, né? Para quem está começando agora, consegue instalar normalmente. Aqui ele está me perguntando o nome da máquina, né? Eu vou colocar aqui Mali. Nome completo para o usuário, eu vou colocar suporte técnico. Vou deixar o nome da conta suporte normal, vou colocar uma senha, repetir a senha. Vou tentar ser rápido aqui. Ele está perguntando se quer criptografar minha pasta pessoal, vou deixar aqui falar que não. Vou tentar fazer o vídeo o mais rápido possível para não ficar grande, tá pessoal? Aqui é uma parte que eu vou dar uma pausa aí, porque tem coisas que demoram mesmo, né? Criação do sistema, o download de alguns pacotes demora um pouquinho, aí eu vou... Vai ter algumas partes que eu vou dar uma pausa no vídeo. Perguntando se a zona está correta, se eu realmente moro em São Paulo, vou deixar assim. Então chegou na parte do particionamento, tá pessoal? Essa parte é muito importante porque se você errar aqui pode correr o risco do seu sistema não iniciar. Então vamos prestar um pouco de atenção aqui nessa parte que ela é realmente um pouco importante. Então eu tenho aqui um layout de um outro servidor que eu já instalei e a gente vai seguir esse layout aqui, tá bom? Eu vou criar manualmente aqui, né? Tem essas opções aí. Se você for muito iniciante e criar aqui no usuário de scripteiro, ele vai fazer todo o particionamento para você manualmente, só que ele não vai criar com esse tamanho aqui né, com essas configurações aqui que eu estou criando aqui, né? Ele vai criar da forma que o Ubuntu acha que é melhor para o seu sistema aí, mas eu vou criar manualmente, beleza? Então vamos lá encontrar aqui, isso aqui é o seu disco que ele encontrou, né? O disco virtual que você criou lá. Então você vai dar aqui, ó, um enter e vai perguntar, você clica em cima aqui, e a nova tabela de partição, você clica em cima. Vamos criar uma nova partição aqui, ó. Criar nova partição. E eu vou dar para ela 100 megabytes. 100 MB. Beleza? Ela é primária no início. Beleza? Vou usar como sistema de arquivo jornal em ext4. Ponto de montagem vai ser o /boot, né? Flag inicializável, você liga ele, que é para poder dar o boot através dessa partição. E finaliza, beleza? A próxima você vai criar mais uma partição com tudo que tem lá dentro, com todo o tamanho que restou, tá bom? Beleza. Também primário. E você vai usar ela como volume físico para LVM, tá? Quem não sabe o que é LVM aí, pode procurar aí na internet, você vai encontrar. Eu não vou entrar nesse mérito aí porque é um pouco longo, né? Mas vamos lá. Basicamente o LVM ele é uma partição onde você pode criar várias outras dentro dela, tá? Mas aí você procura aí na internet que é um pouco longo essa discussão. Então, volume físico, desligado, finalizado, beleza. Então vamos lá criar um grupo de volumes agora. Sim, criar grupo de volumes. Vou colocar aqui um nome qualquer, VL. Vou falar em qual das duas partições que eu criei e eu quero criar esse grupo. Então eu vou criar aqui nessa aqui, ó. Lembrando que como você não usa o mouse aqui, você escolhe com a setinha para cima ou para baixo aqui e aperta o espaço para você ticar o campo lá, beleza? Então aperta o Enter e aí ele criou o grupo de volume, né? Então eu vou finalizar aqui. Ele criou o grupo de volume, beleza? E agora eu vou gerenciar aqui o grupo de volume e eu vou criar um volume lógico. Então eu vou criar um volume lógico de 5 GB para o home. Então eu vou colocar aqui o nome
home e eu vou dar 5 GB para ele. 5 GB. Beleza? Vou criar mais um outro chamado chamado raiz e eu vou dar 15 GB para ele. Beleza? Vou criar agora um novo chamado troca. Não vou colocar swap. Eu vou colocar aqui 2 GB para ele. Beleza? E depois eu vou criar mais um outro volume chamado barra mais. Vou colocar aqui e vou, beleza, finalizar. 1, 2, 3, 4, tá certo. Beleza, então criou aqui nossos 4 volumes. Vamos agora marcar os pontos de montagem para esses volumes, né? Então vou colocar aqui, ó, nesses 5 GB, vou falar para usar ele como XT4. Ponto de montagem eu vou colocar aqui, ó, barra home. Beleza? Finalizar. Vamos para o próximo. Esse daqui vamos usar também como XT4. Vamos colocar o ponto de montagem manualmente, informar manualmente. Então vamos lá, barra var, beleza? Finalizar. Esse de 15 GB, ele vai ser a nossa partição do sistema operacional. O XT4, ponto de montagem é o barra, beleza? E a nossa área de troca, vamos usar aqui como área de troca, beleza? Finalizar. Lembrando que a área de troca ela não tem ponto de montagem, tá, gente? Finalizar a partição. Escrever mudança no disco, sim. Vamos lá. O sistema está criando aqui o nosso. Deixa eu fechar aqui para ele aprender. Então, o sistema vai fazer a instalação do sistema básico. Eu vou dar uma pausa aqui. Na próxima pergunta que o sistema fizer aqui, eu volto a videoaula para não ficar muito grande, tá bom? Então vamos lá. Bom, pessoal, aqui ele está fazendo uma pergunta aqui para mim. Se eu tenho proxy na minha rede, né? Eu tenho, mas o meu proxy ele está em modo transparente, então eu preciso entrar com o usuário e senha para poder navegar. Então é a mesma coisa que não ter, tecnicamente seria, né? Então vou simplesmente apertar o Enter aqui, não vou informar nada, tá bom? Se você tem proxy aí você vai ter que, se você não for administrador da rede, você vai ter que entrar em contato com ele e saber, né? O nome de usuário e senha aí para você poder no sistema aqui na hora da instalação poder passar pelo proxy e conseguir conectar na internet, né? Mas não é obrigatório, né? Se você não tem internet, você já consegue também instalar, não tem problema, tá? Mas geralmente só apertar Enter ali já vai, né? Só se você usa realmente um proxy, aí você tá numa empresa que tem muita restrição de acesso à internet, aí você vai ter que informar ali, provavelmente, né? No nosso caso aqui, não, o nosso proxy não vai influenciar muito na questão da conexão com a internet, né? Porque o meu proxy aqui ele só serve de cache, né? Ele só armazena as páginas da internet para deixar um pouco mais rápida a internet aqui. Ele não é uma coisa, ele não é usado para restrição, entendeu? Então, bom, ele vai continuar instalando aqui. Eu vou dar mais uma pausa aqui. Quando voltar, a gente mostra aí para vocês, tá bom? Ó, pessoal, aqui ele está me perguntando, agora o sistema está me perguntando aqui se eu quero instalar as atualizações do sistema automaticamente. Eu vou deixar 100 aqui, né? Aí você vai do seu gosto aí. Se for um ambiente de teste aí, eu prefiro que colocar 100, né? Porque aí evita ficar baixando coisa desnecessariamente na sua rede aí, beleza? Essa parte aqui também é bem importante, pessoal. Eu vou colocar aqui, ó, VMhost. Ele instala alguns pacotes para virtualização, tá? Servidor SSH,
para eu poder acessar remotamente. DNS eu não preciso. Linux, Apache, MySQL, PHP, ele instala automaticamente o LAMP server. E o servidor de e-mail pode ser instalado ou pode não ser instalado. Eu vou deixar instalado, apesar de que a gente vai usar um outro servidor de e-mail, mas eu vou deixar aí, vou falar para ele instalar esse daqui, porque ele instala já as ferramentas necessárias que vai ser usado no outro também, né? Então ele já instala as dependências para o nosso próximo pacote que a gente vai instalar, beleza? Mas não é obrigatório, só que na próxima etapa, que é a instalação do servidor, talvez você precise instalar alguns pacotes adicionais aí. Então eu vou deixar já marcado aqui, porque ele já instala as dependências pra gente, beleza? Eu vou continuar aqui, ó. Então OpenSSH, LAMP, servidor de e-mail e PostgreSQL database eu não vou instalar, porque aqui nesse LAMP ele já vai instalar o servidor MySQL, beleza? A gente vai usar o servidor MySQL para autenticação dos usuários lá no servidor de e-mail, tá bom? Aqui, ó, ele já está instalando o servidor MySQL, ele está me pedindo para cadastrar uma senha para o usuário root desse servidor. Então eu vou colocar aqui uma senha, vou repetir. E agora ele pergunta, que tipo de configuração para o servidor de e-mail? Você pode colocar sem configuração aqui o site da internet, né? Eu vou deixar o site da internet normal. E ele me pergunta aqui, ó, qual o nome que eu quero para esse servidor. Vou deixar normal aqui também, beleza? Só apertar OK, só apertar o Enter. Vou pausar aqui um pouco, porque essa parte aí também demora. Daqui a pouco eu volto, beleza? Então, pessoal, ele já terminou de instalar o sistema básico. E aí, no final, ele me pergunta se eu quero instalar o gerenciador de inicialização Groovy, que é o que vai fazer o meu sistema dar o boot. Eu vou falar que sim, tá? E depois disso, o sistema já vai ser reiniciado e a gente já vai conseguir usar o sistema como um servidor. E a partir daí a gente vai poder instalar o servidor de e-mail e configurar os clientes. Beleza, ele terminou aqui. Eu vou apertar aqui continuar para ele reiniciar o sistema. E vou checar aqui em cima, ó, dispositivos, se não pode estar ticado aqui, ó, tá? Porque senão ele inicia o servidor de e-mail. Então deixa assim livre, que agora ele está iniciando pelo servidor, né, pelo sistema instalado dentro do HD virtual que a gente criou, beleza? Então, tá fazendo a inicialização aí do sistema, iniciando ali, ó, devcode pop3, o nosso servidor de e-mail. Então vou fazer login aqui, o nome do usuário que eu criei, suporte, minha senha que eu criei, você usa a sua que você criou aí, beleza? Primeira coisa eu vou dar um ifconfig aqui para verificar minhas conexões de rede, beleza? Aparentemente já deve estar com a internet aqui, vou dar um ping no google.com. Ele respondeu porque eu já tenho internet. Beleza, ele respondeu, tem internet aqui. Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer a atualização do sistema. Você pode pular esse passo, porque demora um pouco também, né? Eu aconselho que você também faça aí a atualização do seu sistema para evitar erro e vulnerabilidade. Às vezes você tem um espertinho aí na sua rede que gosta de ficar checando as vulnerabilidades dos PCs alheios. Então é bom você sempre atualizar aí, porque você corrige alguns bugs aí, alguns programas que tem instalado na sua VM. Mas beleza. Mas como eu faço para fazer a atualização? Então muito simples. Sudo, pedir permissão ao administrador, mesmo sendo você, apt-get update, né? Update, e aí ele vai atualizar. Vou pedir a senha aqui primeiro, né? Ele vai atualizar a lista de repositórios, né? Isso aqui é rápido, né? Essa parte aqui não demora. Já está pronto. E agora, se você for usar aí, ó, fazer a atualização, você repete o comando sudo apt-get, só que no final, em vez de você colocar update, você vai colocar upgrade, beleza? apt-get upgrade. E vai apertar o enter. Ele vai fazer uma busca e vai falar, ó, para mim
atualizar todos esses pacotes aqui, ó. Entendeu? Já tem uma versão mais recente de todos esses pacotes que ele está mostrando aqui para mim, beleza? Ele está perguntando, você quer prosseguir? Vai precisar baixar 160 MB de arquivo. Então, se sua internet é razoavelmente rápida, você continua aqui, né? Eu vou falar que não aqui. Eu vou atualizar, vai. Vou esperar um pouco aqui. Vou dar uma pausa aqui e já volto, beleza? Bom, pessoal, aqui a gente já acabou de instalar as atualizações. Agora a gente precisa desligar essa máquina para a gente fazer algumas mudanças para ela poder entrar na nossa rede e não operar mais em modo bridge, beleza? Porque da forma que está a gente não consegue ainda se comunicar. O meu sistema operacional aqui de fora ele não consegue se comunicar com essa aqui porque ela está em outra rede. Até conseguiria, mas eu preciso fazer uma série de configurações que demora mais. Então eu vou fazer uma forma mais simples de fazer com que ela se comunique com o meu sistema aqui, beleza? Então eu vou colocar aqui ó, sudo init 0. Desculpa. Vai me pedir a senha, beleza? E aí ele vai desligar essa máquina. Vai desligar essa máquina, nós vamos voltar aqui no VirtualBox, né? Clicar nela aqui, vai em configurações, em rede e coloca em modo bridge aqui, beleza? Que eu já tinha mudado aqui. Aí só para vocês saberem, modo bridge e inicializa. Bom, gente, a gente reiniciou aqui o servidor depois da atualização. E só que como a gente colocou o IP, a placa de rede para operar em modo bridge e não em NAT como estava, acabou que a placa de rede ela perdeu sua configuração e não está tendo mais internet no nosso servidor. Então a gente vai corrigir esse probleminha agora, tá? Então vamos lá, sudo barra nano barra etc e network barra interface sem admin. Vamos colocar aqui, ó, esse P aqui, vamos dar 180 para ele. Gateway, beleza. O X sudo nano c resolve.com name server 8.8.8 Ctrl O Enter Ctrl X sudo barra etc init.d network ping restart config ping google.com. Bom, agora sim, pessoal. Agora tá certo, a gente já conseguiu colocar a internet aqui no nosso servidor. Então Ctrl C aqui para parar, vou baixar aqui e vou voltar a conectar pelo SSH Seguro Shell. Só que eu vou ter que editar o profile aqui porque eu mudei o IP. Edit Profiles, mais server 2, vou colocar aqui 180. Ok. Então vamos lá, conectar mais server 2. Yes, senha, beleza. Agora nós vamos aqui, ó, vamos repetir aqui, ó, vamos lá, entrar em maior ir-meio.org /download.html. Vamos pegar aqui, ó, em vez de a gente baixar aqui, a gente vai clicar e copiar o endereço do link. Então vendo aqui, ó, wget e cola o endereço que você pegou lá. Ele vai fazer o download do pacote normalmente agora. Beleza? A gente não tá conseguindo passar dessa etapa aí. Beleza, então agora a gente vai descompactar esse pacote aí. Tar JXF, beleza? Espaço, nome do pacote. Descompactou, beleza? Então agora a gente vai dar um ls aqui para listar. Então esse daqui azulzinho é o pacote descompactado, esse daqui é o pacote compactado. Então a gente vai entrar nessa pasta aqui, ó, cd ir-meio pkgs.
ls. Então a gente vai dar sudo bash get all.sh. Aperto o enter. Põe a senha. Beleza. Ele está falando que a gente não colocou o nome do host ainda. Então a gente vai ter que editar esse arquivo que ele está falando aqui, ó, /etc /host com o nome para essa máquina. Então beleza. Vamos lá, nano /etc hosts. Tá vendo aqui, ó? Ele precisa de um nome aqui. Então a gente vai colocar o IP 10.0.0.180, que é o IP dessa máquina. Vamos dar o nome para ela, maio. Vou dar o domínio aqui, ó, core informática, não, core.local. E vou dar um apelido para ela também, maio. Beleza? Então Ctrl O, Enter, Ctrl X para sair, Ctrl L para limpar. Beleza? E agora vamos repetir o outro comando, sudo bash. Tá vendo? Agora ele já conseguiu. Então agora a gente vai esperar ele baixar aí, dependendo da sua internet vai demorar um pouquinho, tá? Então eu vou dar uma pausa aqui. E aí daqui a pouco. Beleza, pessoal, aqui foi as dependências do sistema, né, os pacotes que precisaram ser baixados. Então agora a gente vai fazer realmente a instalação do servidor de e-mail, né? Então a gente vai voltar no diretório, então ls aqui para estar, e a gente vai executar esse carinha aqui, ó, irmail.sh. Então sudo bash irmail.sh. E aí esse daqui é o assistente de instalação, tá? Então a gente vai colocar aqui, ó. Ele está perguntando se você realmente quer instalar, né? Você dá um yes aqui. Esse daqui é o diretório onde vai ser instalado, onde vai ficar os e-mails. Lembra lá que a gente montou /var? Então a gente deu o /var como a maior partição justamente por isso aqui. Que ele vai salvar dentro do /var. Beleza? Dá um next aqui. Aqui é o tipo de autenticação do e-mail, do servidor de e-mail. Como nós instalamos o MySQL, vamos ticar aqui, ó. Seleciona com a setinha para cima e para baixo aqui e escolhe a opção e aperta o espaço para ele ticar aqui na opçãozinha que é com o espaço que você seleciona ou tira a seleção. Beleza? Dá um next aqui, aperta o enter. Tá perguntando para você a senha do servidor MySQL que você acabou de configurar. Então vou colocar aqui a minha senha. E agora ele pergunta o domínio para esse servidor de e-mail. Então eu vou colocar aqui, ó, webmail.core.local. Ó, nota que ele não pode ser o mesmo que a gente deu para o nome da máquina, tá? Ele tem que ser diferente aqui. Ele tá falando, você não pode colocar igual a esse aqui. Então você coloca aqui a web na frente do mail, né? Na minha nomenclatura que eu escolhi aqui foi essa, você escolhe a sua aí, tá? Então webmail.core.local. Next. Ele está criando para você aqui nessa parte um e-mail do administrador do servidor de e-mail. Então ele já te dá aqui, ó, postmaster@webmail.core.local. Beleza? Então você vai criar uma senha para ele aqui, ó. Lembrando que não pode ficar em branco. Beleza? Aqui são os pacotes adicionais que ele vai instalar para você, né? Eu aconselho a você instalar tudo aí, né? Pode instalar tudo aí sem medo. Depois você pode procurar na internet o que cada um faz. Mas esse daqui, ó, ele faz o ban, ele fica monitorando quantas vezes o cara tenta fazer login lá. Se, dependendo do número de vezes que eles fizer errado o login, ele bloqueia aquela conta. Ou o IP do cara, dependendo do que você configurar. Não, pegar PMI para você administrar o seu banco de dados aí pela web. Domain care, isso daqui ele checa a validade do domínio que está mandando ou recebendo a mensagem. O Roundcube é um cliente webmail que a gente vai acessar daqui a pouco ele, beleza? Então vou dar um next aqui. Ele está me perguntando se eu quero continuar. Dá um Y aqui. E aí dependendo da sua internet aí vai demorar um pouquinho. Eu vou dar mais uma pausa aqui e já volto
Bom pessoal, aqui ele já voltou a instalação, já fez a instalação e ele está me perguntando se eu quero abrir a porta do firewall, né, na porta 22 para acesso ao SSH. Eu vou apertar aqui o Y e apertar o Enter. Depois ele pergunta se ele quer abrir a porta do firewall na porta 22 para acesso externo ao e-mail. Eu vou apertar o Y também e o N e o Enter, diga. E aí ele vai baixar a atualização do antivírus, né, que ele instala para você o Clamado, que é um servidor de antivírus que vai monitorar, né, se tiver algum e-mail com vírus, ele consegue remover automaticamente, tá? Eu vou dar uma pausa aqui porque essa atualização aqui ele demora um pouquinho também, então daqui a pouco eu volto, beleza? Beleza, galera. Agora ele já terminou de fazer a instalação aqui do nosso servidor e ele criou a nossa conta de e-mail lá, né? E agora a gente vai tentar acessar lá pelo IP da máquina, né? Então ele nos dá aqui, ó, eu aconselho você a copiar isso daqui e salvar no arquivo de texto aí, para você ter aí mais um controle sobre a URL. Então vamos, ele nos dá duas URLs aqui, uma para o acesso ao webmail e outra para acesso à parte administrativa do servidor de e-mail, beleza? Então vamos acessar primeiro essa parte administrativa aqui, ó, para a gente ver como é que é. Lembrando que a gente vai colocar aqui, só que a gente não está conseguindo acessar ele pelo nome ainda, tá? Então só por IP. Eu vou colocar aqui o IP dessa máquina, 10.0.0.180. Ah, tá. Preciso reiniciar ela depois que faça a instalação. Tá? Sudo boot. Já posso fechar. Enquanto a máquina está iniciando, já vamos fazer aqui uma configuração no nosso Windows para a gente poder acessar aqui pelo nome da máquina, tá? Então a gente vai lá dar um Windows R, né? Que é a telinha do Windows aqui, sabe? Dá Windows mais R, ele vai abrir isso aqui, ó. Você digita aqui, ó, C2 barra invertida, Windows System 32. Vendo aqui, ó, você vai entrar nessa URL aqui, ó. C2 Windows System 32 drivers etc. Beleza? Vai pegar esse arquivo host aqui, ó, e vai arrastar ele para sua área de trabalho. Lembrando que você tem que ser administrador do sistema para poder conseguir fazer isso, né? Se você não for admin, você não consegue. Vou dar dois cliques aqui, falar para ele abrir com um bloco de notas e vou colocar aqui, ó. Tá vendo aqui? Eu já tinha um aqui, então eu vou colocar aqui, ó, 180. Opa, 180 aqui também. Beleza? Então para esses dois domínios aqui, ele vai checar nesse IP aqui. Quando eu digitar na URL, ele vai entrar nesse IP aqui, beleza? Ctrl S aqui para salvar. E não esquece de colocar ela de volta lá naquela pasta lá. Beleza? Continuar. E aí a gente provavelmente já vai conseguir acessar aqui pelo nome, mas vamos acessar pelo IP primeiro. Então daqui, ó, continuar, vai dar erro de certificado aqui, mas é normal, né? Continuar. E aqui é o painel administrativo do nosso webmail, beleza? Então aqui, ó, já tem um usuário aqui, postmaster@webmail, beleza? Então vou colocar aqui a senha. E já conseguimos logar aqui na interface administrativa do nosso servidor de e-mail. Só que ele tá dando um erro aqui, ó, tá vendo? E não conseguiu verificar a atualização. Por que ele está fazendo isso? Porque quando a gente reinicia o servidor, ele perde a configuração daquele arquivinho chamado resolve.conf. Então vamos lá, colocar de novo sudo suporte senha sudo nano barra etc resolve.conf password e vamos colocar de novo name server 8.8.8.8 enter Ctrl O enter Ctrl X Ctrl L
sudo /etc init.d networking restart ifconfig ping-google.com para ver se tem internet. Ok. E aqui a gente só aperta o F5 ou então usa esse negocinho para atualizar a telinha. A gente vai ver que o errinho já sumiu aqui, beleza? Porque já tem internet no nosso servidor. Pronto, aqui o servidor de e-mail já está instalado e agora a gente vai adicionar uma conta. Então vamos adicionar aqui uma conta. Tá vendo aqui ó, que a gente só tem um domínio criado. Vou falar nisso, já vamos colocar aqui ó, webmail webmail.core.local/iradmin. Beleza? E aí a gente já consegue acessar novamente aqui pelo... Beleza? Só vou aqui, a gente pode, se você não quiser deixar em inglês aqui, você vem aqui em preferências aqui em cima, muda aqui para Brasil, tá? E aí ele já fica em português a interface. Então vamos lá, adicionar um usuário aqui. Vamos supor aí que você quer criar um usuário não, vou colocar aqui ó, Helton Fidelis. Beleza? Helton Fidelis, @core, password. Nome de exibição, Helton Fidelis. Cota 200 MB aqui para esse cara. Vou adicionar, beleza? Criou. Agora eu vou criar, vou deixar a interface dele aqui em português. E eu vou adicionar mais um usuário. Vamos supor que é o suporte. .200 MB também. Vou cair 100 MB só para suporte. Beleza? Deixar com português também. Beleza. Agora a gente vai acessar o webmail. A gente colocar aqui a URL, ele já vai redirecionar a gente para a tela do nosso webmail. Beleza? Então vou colocar aqui, ó. Vou logar aqui como Helton Fidelis @webmail.com .core.local. Beleza? Senha. E aí já consigo logar, mandar e-mail. Beleza? Eu vou mandar já um e-mail aqui para esse cara que eu criei aqui, usuários. Eu vou mandar um e-mail aqui para o suporte. Beleza? Vou mandar aqui, ó. Caixa de entrada, criar e-mail. Então, para suporte, assunto, teste de envio. Testando. Vou anexar um arquivo. Vou colocar aqui, ó, a imagem da Core. O logo da Core. Vamos anexar essa daqui mesmo. Não sei qual é essa imagem aqui. Mas eu vou deixar essa daqui. E vou enviar. Ok, aqui a gente está vendo que o webmail já está funcionando. Agora a gente vai configurar o nosso cliente de e-mail. Vamos configurar o Outlook aqui. Eu estou usando o Outlook 2013, mas você pode usar outro aí também, tá? Então vamos configurar o Outlook para pegar e mandar e-mail daquele servidor que a gente acabou de criar agora, beleza? Então já tenho aqui algumas contas configuradas e eu vou removê-las para poder criar as novas, não dar confusão, beleza? Então vamos lá, arquivo, configuração de conta, adicionar uma conta aqui, novo,
Vamos aqui, ó. Configuração, manual, avança, pop ou IMAP, avança, nome de usuário. Vamos colocar aqui, ó, o suporte, né? Técnico. Endereço de e-mail, suporte técnico@email.core.local. Top 3. Servidor de envio, webemail.core.local. Servidor de saída, mail.core.local. Nome da conta para o usuário, o nome do login para o usuário, a senha do usuário. Beleza? Vamos aqui em mais configurações. A gente vai colocar aqui, ó, meu servidor requer autenticação. Mudar a porta aqui para 587. E esse servidor requer conexão criptografada SSL e vamos deixar como TSL. Ok? Vamos dar um OK aqui, avançar, sim, ok, fechar, concluir, fechar. Tá vendo aqui, ó? Ele já criou a nossa conta de e-mail aqui, ó. Vamos na caixa de entrada aqui, ó. E a gente vai ver que já vai ter aqui o e-mail. Vou mandar e receber aqui, ó. Olha lá, ó. Mensagem do link e teste de envio. Beleza? Aqui, ó, você tá vendo aqui, ó. heltonfidelis@webemail.core.local enviou um e-mail com a mensagem teste de envio e uma imagem de anexo. A imagem do BFW aqui, do Brasil Firewall, que é o firewall que eu utilizo aqui na minha rede. Beleza? Então eu vou responder essa mensagem aqui do Helton. Vamos lá responder, para ver se vai chegar realmente lá pro resto. E vamos enviar. Caixa de saída, saiu, enviados, beleza? E eu vou adicionar o novo do Helton aqui também. Novo, padrão, pop ou IMAP, nome, Helton Fidelis, endereço de e-mail, Helton Fidelis, endereço web e-mail, de entrada, saída, nome do usuário, heltonfidelis, @core.com, senha do usuário, configurações, servidor de saída, requer autenticação, avançado, muda a portinha aqui, 587, tica, esse servidor requer conexão criptografada e muda para TSL. Ok, avança, fechar, avançar e concluir. Fechar, ele já pegou aqui a conta do Helton. Ok, caixa de entrada, enviar e receber, mensagem de texto chegou do Microsoft, suporte técnico também já respondeu aqui o nosso e-mail aqui, ok, servidor de e-mail configurado com sucesso, obrigado. Bom pessoal, por hora é isso, espero que vocês tenham gostado aí da videoaula, né? Na próxima videoaula eu vou ensinar vocês como configurar um servidor DNS para não precisar ficar editando os arquivos e mudando o IP das máquinas. Então quando o seu computador aí pegar o IP da sua rede, ele já pega o IP, ele já consegue se comunicar com o servidor de e-mail normalmente e vice-versa, né? O servidor de e-mail também consegue se comunicar com a internet e com outros hosts aí da sua rede, beleza? Então, se você gostou do vídeo, dá uma joinha aí para ajudar o canal, beleza? E é isso aí, até a próxima.